Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, onde só tem gente boa voltada para uma vida saudável. Sobretudo, acho que fica bem definido isso, para uma vida saudável. E também tem as discussões assim fora do programa, que acabam gerando um gancho. Thalita Marli, segura o microfone e continua seu discurso. A fisioterapia só pode ser curativa ou ela é também preventiva? Não era essa a discussão? Com quem? Com o educador físico. Mande pau, você segura o microfone também e na hora que ela falar, comece uma discussão. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver agora pegar fogo. Vamos lá, vamos pegar. Você também entra, viu, Verusca? Entra todo mundo aí, os três aí nessa história. E quem basteira. Vamos lá. Que aí somos colegas. Não, colegas é uma coisa, discussões à parte, colegas e amigos. É porque ele tinha explicado no bloco anterior, né, que a gente entrava muito com reabilitação e eles cuidavam da prevenção. Aí era justamente essa discussão sobre a prevenção que nós estávamos Nós, os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas e os educadores, né? É isso que dá muita... A gente estava até comentando isso, dá muita briga, muita discussão entre alguns. Tô doido para ver uma briga aqui, vamos lá. Vamos lá. Porque, assim, é não saber até onde é o limite de cada um e tem coisas que são muito parecidas. Então, a gente tem que tomar cuidado para acabar o fisioterapeuta não invadindo o espaço do educador físico e vice-versa. Muito bem. E o que a gente estava comentando era justamente isso. Ela até tinha me perguntado como a gente prevenia. E aí eu estava dando a ela exemplos da minha época de curso, que a gente estagiava muito em comunidades. E a prevenção da gente, na época, era com palestras educativas, de questões de saúde mesmo. A parte de condicionamento de movimento realmente é voltada para eles. Aí era isso que a gente estava discutindo. Muito bem, e aí o que foi que o educador físico falou? Hein, Verusca? Deixa ela falar primeiro agora. Fala, Verusca. Qual foi a discordância ou concordância? Continuo discordando. Continua discordando. O prevenir, na verdade, com palestra... Muita coisa boa. A acupunturista pode prevenir, a psicóloga pode prevenir. Na verdade, quando a gente fala de movimento, de você praticar uma atividade física para futuramente você não ter uma lesão, quando está na melhor idade, vai pegar uma sacola e precisa ir lá embaixo. A atividade física, se você foi um adulto ou uma criança, né, que praticou atividade física, futuramente isso vai ter ganhos, vai te prevenir de você ter justamente algumas doenças, né? O fato da hipertensão, né? O fato dos cardiopatas, né? A gente pode se inserir na doença, mas, na verdade, prevenindo algumas doenças, né? O que eu falo é que a gente faz a prática do movimento. E a fisioterapia, como ela falou, que ela previne através de palestra. Na verdade, a gente também fala, porque o dia a dia a gente está ali, né, falando de qualidade de vida, como o Valnar falou. Hoje em dia o fato de ser saudável deu um boom, né? Virou um estilo de vida realmente, né? A nutricionista hoje pode falar um pouco mais sobre isso, das pessoas que comem sem o glúten, né? Das pessoas que tentam se alimentar mais natural, né? De comer o que antigamente era uma comida simples, o fato do inhame, da macaxeira, hoje está inserido porque você tem que ser saudável, batata doce, né, Valnar? E a atividade física justamente tem esse... Por que a Valnar na batata doce? Me conta. Não, entrega. Porque agora ela é uma menina super saudável e ela disse que come batata doce de manhã, de tarde e de noite. Que coisa boa. Agora, fale aí, Eduardo. Então, a discussão, por que tem essa discussão? Porque as duas áreas são muito novas, né? No mundo, a educação física, a fisioterapia. Na verdade, no mundo, são poucos países que praticam a faculdade de educação física. Na maioria dos países, não tem a faculdade de educação física, e sim o técnico, que a pessoa vai, por exemplo, na Nova Zelândia. A pessoa, para dar uma aula de ginástica coletiva, ela faz um curso de 1 ano e meio. Né? Se vai querer ser treinador de futebol, faz mais um curso de 1 ano, né? E aqui no Brasil, que foi estabelecido na década de 90, a faculdade de educação física. Então, muitas coisas, muitos detalhes, né, do que é estudado na educação física e na fisioterapia acabam se batendo no meio do caminho, que na verdade os dois têm a sua importância na história. Sem dúvida. Na história. Quando você vou pegar um paciente, Eduardo, né? Praticante de atividade física diariamente, eu dou aula ainda, né? De ginástica e tudo mais. Eu precisei do fisioterapeuta,
E também precisei da acupuntura, por isso que eu falei da acupuntura no início. Você chegou no ponto que eu queria. Todos acabam se unindo num determinado ponto. Certo. Entra, psicóloga, vamos nós. Tá ficando assim, tá me dando uma Entra, Silvia. Mas pelo seguinte, porque a gente fala de prevenção como se fosse somente evitar patologias. Perfeito. Né? Na verdade, a gente precisa entender que prevenção é um processo que tem que acontecer a partir do momento em que eu não quero não só ficar doente, mas eu quero ter qualidade de vida. Então, prevenir quer dizer entrar num processo de cuidado de si sob qualquer circunstância. E aí todos são atores importantes. Não tenha dúvida. Nessa construção. Será que a Thalita ficou satisfeita com as respostas dos educadores físicos? Eu lembrei de uma área que a gente atua que é muito E não, sabendo que você acaba de ganhar uma adesão, né? Assim, a gente atua com ergonomia de trabalho, que é de fato uma prevenção. Tem prevenção de lesões repetitivas, tem prevenção de dores na coluna cervical, prevenções funcionais, no caso, que, se eu não me engano, tem uma área da educação física muito parecida, que é a ginástica laboral. Ginástica laboral, exatamente. E a ergonomia do trabalho, a gente atua nisso. A gente vai lá visitar o seu ambiente de trabalho e vai adequar ele ao seu modo. Então, isso é uma forma de prevenir também, não só a palestra, como eu tinha dito no começo. Então, o que você falou é interessante, porque assim, nós trabalhamos juntos numa empresa, né? Isso. Por exemplo. Os profissionais de educação física, eles ficam preocupados, por exemplo, se um fisioterapeuta vai dar aula na academia. Contrata um personal, o cara é fisioterapeuta e precisa de um espaço para trabalhar, que na verdade não precisa se preocupar com isso, entendeu? Por quê? Porque vai estar lá prevenindo lesão, prevenindo algo errado, entendeu? Então precisamos trabalhar juntos. E quando eu falei que lá no começo que era interessante uma coisa só, porque alguns anos atrás, faz tempo, né, que eu saí da faculdade, faz 15 anos, lá no início se falava muito nisso, que tal fazer uma coisa só e tal. Infelizmente não aconteceu, cada um que seguiu pro seu caminho, porque cada dia que passa o mundo tá ficando assim, né? Cada um no seu quadrado, especialista, especificidade, isso que é interessante. Mas a união das especialidades é de uma importância fundamental. Fundamental. Por exemplo, deixa eu perguntar a Carol. Carol, médica acupunturista. Até que ponto você pode não ser apenas curativa, mas ser também preventiva dentro dessa filosofia discutida agora? A partir do momento que o paciente entra no consultório, ele não é uma patologia, ele é uma pessoa, né? E a partir do momento que você vê o paciente como um indivíduo, como um todo, você tem um diagnóstico, seja de uma hipertensão, seja de uma dor lombar. Qual foi a causa dessa dor lombar? Foi erro postural? Né? Então tem o RPG, tem o Pilates, que vai trabalhar condicionamento físico. Quando eu, como profissional, tenho a visão de esse paciente ele é obeso, então eu tenho que estimular a educação, a atividade física, orientar ele a importância de uma alimentação adequada. Então, quando um profissional, quando a gente diz, não, eu sou médico, então o meu processo é só pôr as agulhinhas e que ele saia sem dor. Eu acho que o caminho não é esse, e esse momento prazeroso de discussão é exatamente para isso, né? Para a gente saber a importância de cada profissional. Perfeito. Hoje o que a gente fala de acompanhamento multidisciplinar. Pronto, é isso que eu ia chegar. Entendeu? Vocês não acham que isso que está aqui, por exemplo, é uma multidisciplina? Com certeza. Sem dúvida que é. E aí eu tenho que provocar a nossa querida nutricionista. E provocar no bom sentido, né, Mariana? Mariana, tudo isso é muito bonito, mas e se a alimentação não for adequada? Realmente o resultado final não vai ser tão legal. A atividade física junto com a nutrição é bastante importante, porque se ele está fazendo a atividade física dele, um aeróbio ou então uma musculação, ele precisa saber o que se alimentar para aquele rendimento ser certo. A psicologia, por exemplo, tem muitos pacientes que chegam com ansiedade. Eu como muito porque eu estou com problema. Eu tô com problema, então estou sem fome. Tem os extremos, tem muita fome e tem sem fome. Pessoas compulsivas, pessoas obesas normalmente têm compulsão à noite. Por quê? Então a gente realmente, eles encaminham para a gente e a gente encaminha para eles. Muito bem. Agora a gente pode comer pouco, mas comer bem? Pode, depende também do objetivo. Claro. É aí que eu pergunto a você, o papel da nutricionista não é esse? Se eu não tenho tendência a comer muito, eu preciso me alimentar nutritivamente bem. Com certeza, adequando, né? Procurando profissional para adequar para a quantidade de vitaminas, minerais, energia está adequada, para também não desnutrir ou então o contrário, não virar obeso. Meu whisky, por exemplo, tá bom? Não? Tá não? Não. Tá não?
Ah, tá, tudo bem. Tudo bem, né? Vamos em frente que atrás vem gente, você tá Pois vendo? é. Olha lá, me botaram no escanteio. Meu caro fonoaudiólogo. Oh, coisa boa. Isso tudo é muito bonito. Agora, se os caras não tiverem... Agora, uma pergunta importantíssima dentro da sua profissão. Se os pacientes, vamos chamar assim, ou as pessoas, de um modo geral, não tiverem tido esse cuidado todo que cada um desses profissionais aqui pode dar a eles uma melhor condição de vida, ele vai falar bem? Não, né? Assim, eu achei muito interessante quando começou essa discussão rolar, cada um falando do que faz, dentro das suas áreas, é que eu vejo o quanto a fonoaudiologia se encaixa em tudo, né? Por exemplo, as pessoas sempre me perguntam, Jeová, por que você proíbe seus cantores de comer chocolate? E chocolate... Os cantores. Quem prescreve dieta é o pessoal da nutrição. Com certeza. Eu nem tenho competência para isso. Mas eu sei que alguns alimentos eles vão aumentar a viscosidade. Se a nutricionista discordar, entra no assunto. Pois viu? Alguns alimentos eles vão gerar viscosidade dessa secreção de trato vocal. Isso vai favorecer o pigarro. E o pigarro, em excesso, ele pode vir a gerar uma lesão na prega vocal. Então, o meu paciente ele pode fazer um nódulo de prega vocal em função de abusos frequentes de pigarro. Então, e o chocolate vai estar estimulando isso. Mas eu não digo para ele, olha, você não pode mais O que é comer mais que chocolate. estimula o pigarro? Até porque eu tenho algum... Leite. Leite? Os derivados de leite, os iogurtes. Eu tomava 1 litro por dia. Aí agora você mesmo. pergunta, Jeová, você proíbe eles de fazerem uso disso? Não. Mas eu peço para eles evitarem o uso dessas substâncias antes de utilizar a voz profissionalmente. O mesmo valeria para você. Como eu sempre oriento também os meus apresentadores, as pessoas que eu trabalho, não fazer uso desses produtos antes de utilizar a voz. Por quê? Não tem coisa mais desagradável do que eu estar me comunicando com você e eu ficar o tempo todo. E eu tenho tido isso. Pigarro o tempo todo. Por quê? Porque alguns alimentos acabam favorecendo isso. Muito bem. Né? Então, passeando novamente pelo que a psicóloga fala, né, dessa coisa... Beleza. Olha, eu quero fazer essa conjunção. Porque olha que coisa não interessante. Você entrou na área dela, mas por um outro ângulo. Como isso é importante, não é? Pois é, e também tem os alimentos que ajudam, né? Sim. A água, principalmente a água, tem que tomar bastante água para melhorar realmente a hidratação, tudo, a voz. E tem alimentos anti-inflamatórios, porque a gente falando, pode irritar nossa garganta. Então, muita gente, antes de pessoas que participam de coral, tomam suco com gengibre. Gengibre é anti-inflamatório. Então, alimentos anti-inflamatórios também ajudam a corda vocal a não inflamar, né? Não inflamar a garganta. Então, mas... Bom, nós estamos chegando naquela fasezinha final do programa, onde eu escolho o tipo de encerramento que a gente faz. Então, eu estou escolhendo um que há muitos anos eu faço. E eu vou começar com você que estava com o microfone na mão, Mariana. Que pergunta eu não fiz a você que você gostaria que eu tivesse feito para não sair frustrada daqui? A primeira é sempre prejudicada, os outros já estão pensando. Dicas para alimentação saudável. Dicas para alimentação saudável, pergunta, né? Como é? Qual é a pergunta? Dicas para uma alimentação saudável. Dicas para uma alimentação saudável, que maravilha. Para uma vida saudável que Vamos engloba lá. todos, Muito bem, né? dê as dicas. Prática de atividade física, com certeza, mas também com orientação de um instrutor. A alimentação tem que ser com orientação do nutricionista. É a gente que prescreve, que é habilitado a prescrever. Certo. Então, beber bastante água, fazer várias refeições ao dia, café da manhã, lanche, almoço, lanche. Evitar várias horas sem se alimentar. Evitar frituras, refrigerantes. Então, assim, alimentos que realmente fazem mal a gente. E procurar um profissional, fazer exames de sangue. Porque eu posso ser saudável, mas posso ter um colesterol alto e isso futuramente pode vir a ter. Posso vir a ter problemas cardiovasculares. Então, realmente, assim, procura um profissional para poder saber o que se alimentar. Frutas e verduras, vitaminas e minerais fazem parte da gente, do nosso cabelo, nossa pele. Então, realmente, a alimentação é saudável para tudo. Muito bem, Vitor, se prepare para a gente começar a desdobrar isso em bate-papos, viu? Porque aí é um papo só nós. Aí é um negócio diferente. Obrigado por ter vindo nesse programa, Mariana. Obrigada também. Foi muito importante a sua participação. Vamos marcar o bate-papo. Vamos sim, com certeza. Carol, Carolina Feitosa, médica acupunturista, que coisa boa. Que pergunta eu não fiz a você, Carol, mas eu vou fazer no bate-papo muitas. Vai ser um prazer.
Bom, a acupuntura é uma especialidade médica não somente para dores, como todo mundo acha que é, mas que a gente pode estar tratando também outros pacientes, né? Os pacientes com gastroenterites, né? Com dores crônicas, né? Epigastralgias, depressão, né? Problemas, transtornos do sono também podemos acompanhar esses tipos de paciente. Interessante. Né? Tá valendo, a gente falando tanto de saúde, né? De alimentação, de atividade física. Esses últimos dias eu estava lendo o transtorno do sono e como é importante a gente dormir direito. Com certeza. Né? Então, a acupuntura também trabalha essa parte do sono também. Né? Pacientes de obesidade, eu acompanho alguns pacientes que estão nessa luta, né? Porque também tem todo um sofrimento que a nossa colega psicóloga pode estar falando também dessa exigência da saúde, né? Do bem-estar, de estar magro, de entrar na calça 44, lembrei de uma frase de uma paciente minha, e a gente acompanha também com a acupuntura, então transtornos respiratórios. Então, existe assim uma gama de patologias, né, e de transtornos que a acupuntura pode também estar acompanhando. Jura que você vai contar tudo isso no bate-papo? Com certeza, então, vai ser um prazer. Obrigado por ter vindo a esse programa. Igualmente, prazer foi meu. Às vezes as pessoas veem esse programa e dizem assim, mas é 1h30, mas a gente fala pouco. Não, todos falam numa proporção em que a união do que vocês falam é que é o mais importante para o público. A participação de cada um de per si aqui é muito importante, mas no coletivo ainda é maior. Não é verdade? Com certeza. Então, obrigado por você ter vindo. Tá Igualmente, certo? prazer por todo mundo. Eduardo Lobato. Vamos lá, Eduardo. Que pergunta eu não fiz a você, Eduardo? Esse bicho é polêmico, eu gosto. Vamos lá. Como o alagoano encara a atividade física hoje em dia? Muito bem, como é que ele encara? É um estudo recente, né, feito na cidade, que apenas de 3 a 5% da população alagoana faz atividade física. Quanto por cento? De 3 a 5%. De 3 a 5 só? Isso. Muito baixo, né? Muito baixo. E a cada dia que passa, as pessoas se preocupam mais com o verão e menos com o ano inteiro. Muito bem. Você atribui isso a problemas de ordem econômica ou de ordem preguiçosa? Ordem preguiçosa. De todos? Porque para fazer exercício físico não precisa de uma academia econômica. Não. Foi feito um estudo também fora do Brasil, nos Estados Unidos, que uma atividade física de 15 a 30 minutos diário, você já deixa de ser uma pessoa sedentária. Faltam políticas públicas para incentivar isso? Com certeza. E segurança também. Né? Porque a pessoa vai fazer atividade física na rua, tem que ter segurança. Não precisa não, porque o cara sai correndo do ladrão. Não é não? A orla linda para fazer a orla linda para fazer tudo, não é, Mariana? É isso mesmo. Valnar, conta, Valnar, publicitária, coordenadora dos cursos de comunicação. Que pergunta eu não fiz a você, por favor, Valnar? Não, eu queria que você me pedisse para organizar tudo isso, em poucas palavras. É porque quem trabalha com marketing em geral trabalha muito com planejamento. Com certeza. E eu sou extremamente organizada. Ótimo. Então eu pegaria a fala de todos os colegas, de todos os profissionais e concluiria deixando um recado, um convite e a dica para todos os seus telespectadores, que é de, em primeiro lugar, se planejar, né? Colocar no papel o que você quer, onde você está e onde você quer chegar. Com certeza. Porque do ponto A até o ponto B a gente tem uma série de ferramentas e todos esses profissionais são capacitados, estão habilitados para nos ajudar a chegar onde queremos. Então, do fono à psicóloga, passando, enfim, muito bom, por todos. Então, que sejamos todos unidos, né, em prol do que todo mundo quer, na verdade, qualidade de vida. Muito bom, Valnar, obrigado por ter vindo. Nada, agradeço a você. Eu vou aguardar o novo número da DUI lá no bate-papo. Tá joia. Tá bom? Lá. Combinado? Combinadíssimo. Muito bem. Verusca, que pergunta eu não fiz, Verusca? Não tem nada a ver com a pergunta do marido, é outra história. Eu também aqui, como Valnar, né, juntando tudo, pergunta não vou sair daqui frustrada porque não teve uma pergunta específica, mas é justamente falar sobre a prática da atividade física mesmo, né? Ou você se organizar, colocar na sua rotina, porque às vezes a gente coloca por último, ou então o dinheiro está menos, aí corta lá a atividade física. O difícil é você colocar na rotina. Ou então você tem aquele horáriozinho, não, eu vou para outro lugar e não vou praticar atividade física, tira logo da sua agenda. E na verdade é inserir a prática da atividade física como sendo um bem para o momento, para o presente, como sendo um bem para o futuro. Muito bom. Thalita, diga aí, diga, professora.
acho que não faltou perguntar. Não vou sair frustrada daqui Vai de não? forma alguma. Que Adorei o coisa bate-papo de hoje. Foi muito bom boa. ter os colegas aqui discutindo para esclarecer melhor os Gostou da assuntos. comida da Isabel? Com certeza. A nutricionista gostou? Então tá certo. Boca cheia, tá uma delícia. Que bom. Fala, Thalita. Foi um prazer estar aqui e com certeza não só eu como todos aprendemos muito hoje. E deixar só que o importante é que realmente todos nós venhamos nos unir, porque com a nossa união, as outras pessoas aqui vão ganhar muito mais com isso, né? Afinal de contas, todo mundo aqui está visando a qualidade e o bem-estar de cada ser humano, de cada indivíduo. Agora eu quero dizer a você que quem aprendeu mais aqui fui eu e o telespectador, sem dúvida alguma. Obrigado por ter vindo mais uma vez conosco, tá bom? Prazer enorme. Bom, Silvia Teixeira, psicóloga clínica. Que bom, olha, as suas intervenções aqui foram de uma valia extraordinária. É uma coordenação de pensamento na hora certa, no momento certo. Fantástico. Acho que o nosso bate-papo vai ser muito bom. Perfeito. Eu ficarei imensamente feliz. Que pergunta eu não fiz a você hoje? Penso que é o seguinte, psicologia é para todos? É para todos. Muito bem. Tá? Então é para qualquer ser humano que precise de uma avaliação, ou de uma orientação profissional, ou de alguém que está menos, vamos botar assim entre aspas, menos contaminado com o problema que ele está vivendo, e ajuda ele a pensar um pouquinho melhor por outras vias de acesso, por outros caminhos, por outros ângulos. Então a psicologia é uma ciência que tem como objetivo principal tentar entender esse comportamento humano e tentar ajudá-lo a se ajustar da melhor forma possível à forma de vida que ele escolheu. Ok. Então, diminuir o sofrimento que ele tem. Muito bom. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigada. Vamos lá, vamos conversar também. Com certeza. Ok? Estou à disposição. Sem dúvida alguma. Bom, comecei com você e termino com você, Jeová Amorim, que é fonoaudiólogo. Sabe por que eu termino com você? Não. Porque é a palavra final. É a palavra final. Então, diga para nós como é que foi o comportamento desse pessoal fonoaudiologicamente falando. Eu adoro ouvir vozes e adoro ouvir pessoas. Claro. E aqui a gente pode ter essa oportunidade de ver a multicultura aqui dentro. Porque a gente acha que multicultura é o quê? É ouvir um japonês falando, um americano falando, não. Mas eu ouvi todas essas pessoas falando com suas diferenças, com seus regionalismos. Então a gente vê que tem pessoas que não é da região Nordeste por conta das suas marcas de sonoridade. E como as pessoas sempre me perguntam, Jeová, o que é um bom comunicador? E eu sempre digo que o bom comunicador é aquele indivíduo que ao se comunicar, ele sente a necessidade de fazer se compreender. E foi isso que eu pude observar nesse bate-papo. Mesmo na hora que a gente observa que os pontos de vista, eles não convergem, eles divergem. Perfeito. Mesmo nessa hora, Perfeito. as pessoas elas têm uma intenção de se fazer compreender. Muito bom. E nesse momento elas são sucintas, elas são específicas e elas são generosas, que é tudo que a gente precisa dentro da comunicação. Muito obrigado por ter vindo nesse programa. Aproveite, já que você faz um trabalho de fonoaudiologia na TV Pajuçara, você leve um abraço para todos os que fazem a TV Pajuçara, que já foi um dia também a minha casa. Ok? Então leve o meu abraço e parabéns pelo trabalho que você faz. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado a vocês todos por terem estado aqui, obrigado a vocês que estiveram o tempo todo do lado de lá. E até amanhã, digamos, se você estiver assistindo no sábado com mais uma repetição do Almoçando com a Notícia, ou até segunda-feira, se você estiver assistindo no domingo, com os bate-papos que se seguem de segunda a sexta-feira. Tudo isso, se Deus quiser, e como Ele mandou dizer que quer, os nossos encontros estão todos marcados. Até lá, gente.